Hey, nono ano, preparados? Se liga na minha dica. Vamos lá? Pet number 2, ok? Let's go! Hello everybody! Hello nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para começar o second pet, segundo pet. E eu vou fazer com vocês a semana número 1 e a semana número 2. Por que eu vou fazer um vídeo só com as duas aulas, com as duas semanas, ok? Porque o assunto que começa em uma ainda será tratado na outra. Uma semana depende da outra, um assunto está relacionado com o outro. Isso aconteceu em todas as séries, em todos os pets dessa etapa, tá? Então, por isso que eu vou tratar dessas duas unidades de uma vez só, para adiantar para vocês e para ajudar de uma forma ainda maior. Para começar a nossa aula, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e comentem. Eu conto com vocês, porque esses vídeos, essas aulas, tudo é preparado em prol de vocês, para ajudar todos vocês, tá? Então, espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Let's go! Começando aqui por essa reportagem, essa matéria da revista Newsweek, que é uma revista americana. Eu aconselho sempre a vocês a se familiarizarem, né, a inserir, né, na sua leitura textos em inglês, pode ser uma página, uma folhinha, mas sempre pesquisem e tentem ler, né, artigos, reportagens em inglês. Quanto mais próximo da língua inglesa você ficar, mais você vai crescer, mais você vai evoluir. Então, mesmo que você não seja meu aluno do nono ano, você também pode participar dessa aula e aprender muitas coisas com a gente, tá? Então, sempre a gente tenta ler uma tirinha, uma música, uma reportagem, e a revista Newsweek, eu sempre, assim, desde que eu aprendo inglês, eu sempre gostei de ver algumas matérias, algumas reportagens, tem sempre coisas interessantes, então vale a pena. Aqui nós temos apenas um trecho, apenas um fragmento dessa reportagem, mas que vai dar para a gente analisar e conseguir responder tudo que a gente precisa na semana número 1, na week number 1, ok? Let's go! E se você quiser ver a matéria completa, eu vou grifar aqui para vocês, tá? Onde que o elaborador dessa apostila, tá? Deixa para a gente a fonte de pesquisa, né? O site onde eu posso encontrar essa reportagem completinha. Então, vai lá, pesquisa, até grifei aqui para ficar mais fácil de você localizar. Então, dá uma olhadinha lá, por favor, combinado? Vamos lá? Então, vamos lá. 10 books that will transport you around the world. Ou seja, 10 books. 10 livros, that will. O will é a palavra que representa futuro. Então, todos os verbos que vêm acompanhados da palavra will, quer dizer que vão estar no futuro. Então, that will transport, vão transportar a quem? Vão levar a quem? You, você ou vocês. Aonde? Around the world, ao redor do mundo. Porque a leitura é isso, você viaja sem sair da sua casa, né? Uma forma barata, super inteligente e bacana de fazer isso, né? Vamos lá. By Kathleen Rillian. Ou seja, esse by aqui, gente, é para mostrar que foi feito por ela, foi escrito por ela. Então, ou seja, é dela, tá? Então, esse by é para mostrar que foi ela que criou, ela que escreveu, tá? On. Essa preposição on, eu usei aqui porque a data está completa. Eu sempre brinco com os meus alunos que se eu estou mostrando a data completa, eu vou usar a preposição on. E se a data é incompleta, eu vou usar a preposição in. Como assim, Érica? Esse texto da Kathleen em, ou seja, quando que é a data aqui, né? For 17th, 20. For, lembrando, sempre vem o mês primeiro. Em inglês, eu sempre mostro o mês, depois o dia, depois o ano. Se eu mostro o mês primeiro, vamos lá, ó, January, February, March, April. Qual que é o quarto mês do ano? April, abril. Então, esse for aqui é nada mais, nada menos que abril. Comecei pelo mês, né? Que não existe mês 17, né? 17th. Por que eu falei 17th e não 17? Porque lá eles falam os números na data de forma ordinal. É como se falasse que é o 17º dia. Mas, na verdade, é quem? O dia 17. Então, aqui, ó, 17 de abril de 2020. E esse at?
O at faz o papel do nosso A craseado, aquele A que tem um acento ao contrário, para mostrar as horas. Às 9 horas, esse às 9 horas, esse A craseado é o at. Então, sempre antes de horas e horários, eu uso a preposição at, ok? AM. AM quer dizer antemeridian. Antemeridian quer dizer que antimeridiano. Porém, eu brinco com os meus alunos para facilitar o aprendizado, AM antes do meio-dia. Então, essas 9 horas aí não é 9 horas da noite, é 9 horas da manhã. Vamos para o texto? While you're grounded in social distance, you can still travel the world through the pages of these novels, whose setting is often the main character. O que acontece? Enquanto, tá? Você está ou vocês estão, né, em isolamento social, né, mantendo esse distanciamento social, né, esse isolamento aí, tá? Vocês estão praticamente de castigo, né, grounded, tá? You can, você consegue, você ainda pode, né, you can travel, viajar, the world, ou seja, o mundo, tá? Through, através ou pelas páginas, pages of these novels. Novels, lembra a palavra novela, mas não é novela, é romance. Mas aqui não é romance que você vive com seu crush, não, ok? O romance com seu crush é romance. Aqui é novel, é o romance livro, é o gênero textual, tá? Whose quer dizer de quem. Mas aqui, como é um pronome relativo, a gente vai traduzir cujo. Então, ou seja, através das páginas desses romances, né, these novels, cujo cenário, setting, is often, ou seja, é frequentemente o personagem, character, main, né? Ou seja, o personagem principal. Whether going back in time to Cartagena, né? Para nós seria Cartagena, né? Mas lá fala Cartagena. O que acontece? Cartagena, Colômbia, in love in the time of cholera, or getting lost on a remote volcanic Russia peninsula and disappearing Earth, these books will transport you all around the globe. Tá falando aqui que ou você pode, né, voltar no tempo, né, na Colômbia, no amor em tempo de cólera, ou você pode se perder, tá? Numa remota península vulcânica da Rússia, no livro, né, Desaparecimento da Terra, ou Terra desaparecendo na Terra, enfim, cada lugar eu vi traduzir de um jeito, tá? Esses livros irão transportar você, ou vocês, ao redor do globo, em torno do globo, ou seja, da Terra, do mundo, tá? Então, aqui eu traduzi um pouco do texto. Claro que a reportagem é maior, como a gente já disse, e tentei mostrar para vocês, né, até o que eu tinha falado antes, né, que é o will, fala do futuro, tá? Então, o these quer dizer estes, estas, esses ou essas, plural, tá? O around apareceu várias vezes, que é ao redor, em torno. Então, o que eu pude explicar mais para vocês também, eu tentei não só traduzir, mas tentei explicar para vocês, tá? Vamos lá. Perguntas. Qual é o tema central do texto? Prestou atenção? Saberá. Qualquer coisa, traduz de novo, pesquisa lá no site a reportagem completa. Number 3. Neste primeiro parágrafo, qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores a lerem os livros por ele indicados? Qual foi o argumento? Ou seja, que fala que ele te diz para te convencer. Lembrando que o argumento pode ser a favor ou contra, o argumento pode ser algo que te prenda ou que te faça desistir. Pensa um pouquinho, tá bom? Que frase foi essa? Que fala foi essa? Number 4. Qual a característica comum dos livros por ele indicados? Qual é característica comum, semelhante, que parecida, que quase é a mesma? Agora o number 5 nos deu as imagens aqui, ó. Você consegue identificar qual dos livros da figura a seguir foi escrito por um brasileiro? Quem é ele? Você já leu algum livro escrito por essa pessoa? Conte-nos sobre ele.
Como aqui não falou de nenhum escritor, você vai ter que adivinhar que escritor que é esse. Isso aqui é para quem lê muito, que vai conseguir facilmente fazer esse number 5. Quem lê pouco ou tem pouco conhecimento de autor, talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas se você olhar aqui, dá para ver o nome dos livros ou autor aqui, ou pelo menos ver as imagens referentes aos livros, então vocês pesquisem na internet que vocês vão conseguir fazer isso. Nada é tão simples ou fácil quanto parece, mas depende da sua vontade. Corra atrás, pesquise, depende também de você, tá? Nem tudo vai vir fácil, né? Eu tô aqui dando uma ajudinha, mas vocês podem e vão conseguir através do seu esforço. Então pesquise aí através dos nomes de autores e também nome dos livros, beleza? Para vocês verem qual que é do nosso autor brasileiro, tá? Number 6. Além do argumento escrito, há lindas imagens que ilustram o livro, né, o título do livro ou o local, né, caso fala de algum lugar, né, local, onde a história se passou. Relacione o nome do livro com a paisagem correspondente, título de algum dos livros sugeridos. Então, sugeriram 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem americanos, que aqui é um de Washington, New York, tem aqui também um de um egípcio, né, um de Tóquio e um de um haitiano, né? O que acontece? Aqui tá mostrando o título dos livros, não vou ler os títulos, não vou traduzir, porque vocês também têm que pegar o dicionário, vai lá no Google Translator se não quiser usar o dicionário, mas pesquisem o título desses livros e façam associação com essas pictures aqui, tá? Tem várias pictures, estão vendo aí? E essas pictures mostram um pouquinho sobre aqueles nomes lá em cima. Então, façam essa relação. Number 7. Como você identificou cada uma das imagens do título? Voltamos aqui, ó. Eu venho, olho imagem por imagem. O que essa imagem me mostra? O que tem nessa imagem? O que eu posso compreender dessa imagem? E tem o nome dos livros, que nem eu falei. Procurem pelos autores, traduzam os nomes. É isso que vai te ajudar, beleza? Continuando, tá? Vamos lá para o number 7. Como você identificou cada uma das imagens que a gente acabou de fazer? Ainda que implícita, ou seja, escondida, eu tenho que descobrir. O que está implícito tá, ainda vai ser descoberto, está escondido, tá? Tá lá subentendido, tá? Qual a mensagem de quem escreveu essa matéria, tá? O que eu quis dizer com isso? O que eu pude compreender? O que ele quis me falar, tá? As imagens, as lindas paisagens de cada local e a indicação do autor fizeram você sentir vontade de ler os livros? Não julgue o livro pela capa, mas às vezes uma coisa atrai a outra, tá? Então, justifica a sua resposta com base na sua experiência ou mesmo nessa atividade. Beleza? Preparados para a próxima semana? Fique ligado, se liga na minha dica, ó. Mais um minutinho, let's go! Hey! Conforme eu disse para vocês, então, um texto depende do outro, um assunto leva ao outro, e estamos aqui para Week Number 2, semana número 2. Eu vou fazer um pouco diferente. Vocês já viram lá em cima, tá? Que a gente tem que ver sobre livros, que os livros, né, nos fazem viajar ao redor do mundo. Aí eu apresentei para vocês o texto 10 books that will transport you around the world. Aí lá pergunta sobre um escritor brasileiro, mostra várias imagens de vários livros, fazem vocês analisarem alguns pictures e alguns nomes de livros, e dentre eles está The Alchemist, que é um livro do Paulo Coelho. Novamente, vocês estão vendo aqui, ó, by Paulo Coelho, que foi feito por ele. The Alchemist, tá? A palavra cognata, o alquimista, tá? Lembrando que aqui, esse primeiro fragmento, esse pequeno texto aqui, vem daquela reportagem da revista Newsweek, né? Então é um fragmento que lá não mostra essa parte, né? Descrevendo realmente esse livro, lá deixa subentendido, deixa escondido, deixa meio que no ar, né? Faz um mistério sobre qual livro é esse. Aqui já mostra o fragmento, né? O fragmento que tem essa parte que nos revela que livro é esse, que autor é esse, tá bom? E aqui tem novamente, ó, The Alchemist. Paulo Coelho, the author, que é o escritor, né, o autor, e o Alan Clark, que é o translator, que é o tradutor. Então, aqui também, novamente, falando, só que aqui é a fonte da Amazon, já é um outro texto, um outro local que tem falando sobre esse livro. Então, até que está falando aqui, né, no site da Amazon. Cada um desses textos tem uma função.
Eu não vou ler em inglês agora e não vou traduzir. Eu quero fazer vocês pensarem. Pegue o dicionário, pegue o livro, pesquisem, né? Pesquisem bastante aí na internet, tá? E traduzam esse texto para vocês adquirirem vocabulário, tá? Os textos não estão difíceis de se traduzir. Primeiro, nome próprio. Segundo, palavra cognata. Terceiro, palavras que vocês já conhecem. Números, imagens. Isso vai fazer com que vocês entendam. E outra, a semana número 1 ajuda, tudo que eu estou falando aqui agora ajuda vocês, tá? Então, essa parte agora vai ser de vocês tentarem, tá? Traduzir esses textos, essas mensagens, para saber o que está dizendo aqui sobre o livro do Paulo Coelho. E aqui, o que está dizendo? Qual que é o objetivo desse texto? Né? Igual aqui, ó, restore your faith in humanity. Restaure sua fé na humanidade. E o que mais que falou? And the power of travel, etc. Aqui fala, ó, The Alchemist, by Paulo Coelho, continues to change the lives. Quer dizer que o Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar vidas. O que acontece? Falei só um pouquinho de cada um, mas eu quero que vocês pesquisem. É pesquisando, é estudando que vocês vão aprender, ok? Vamos lá, observem todos os detalhes, conforme eu já ensinei para vocês. Vamos para as questions. Se eu traduzir, se eu pesquisei, se eu prestei atenção, vou saber que o número 1 pede para observar a diferença dos textos. Né? Tanto é que ele me explica de onde veio um texto, de onde veio o outro. E a primeira pergunta fala, os dois textos têm a mesma função? Se um veio de uma revista e o outro veio de um site, né? Qual que é a importância de cada um, né? Qual que é a função, é semelhante ou não, por quê? É isso que quer saber a letra A, tá? Letter B, o primeiro parágrafo do texto da Amazon tem o objetivo apenas de descrever o livro? É só esse o objetivo? É só essa a função? Justifique. O que é justificar? Explicar. Não adianta só falar a função. Explique, tá? Com as suas palavras, com o seu entendimento, tá? Traduza a frase. The Alchemist, by Paulo Coelho, continues to change the lives of its readers forever. Então, o que acontece? Pode-se dizer que ela foi usada como um elemento de convencimento? Traduz, pense com carinho, reflita. Isso quer me convencer? Me convenceu? Então, você explica novamente, justifica a sua resposta, tá? Ainda que implícita, ainda que escondida, ainda que não, né, demonstrada ou explicada, qual que é a mensagem de quem escreveu esse texto? Qual que é a intenção, o objetivo, tá? Letter E. As opiniões e os fatos dados fizeram você sentir vontade de ler o livro? Porque aqueles textos, eles agem dessa forma, a te levar a ler ou não. Isso qualquer texto, tá? O alquimista justifica sua resposta. Aqui no number 2, primeiro explica o que é fato e o que é opinião. Com as minhas palavras, opinião é o que você pensa, é o seu jeito de pensar, de entender, tá? Fato é uma verdade, é o que é. Beleza? Então, aqui deu, né, definições para cada um, que é fato, que é opinião. Mas, assim, a opinião é o que você pensa. A sua opinião é diferente da minha e a nossa é diferente dos demais. Né? A opinião pode mudar, tá? A opinião, ela pode variar. A opinião pode ser verdade ou não, pode ser a mesma ou não. Uma pode ser melhor que a outra ou não, tá? E ela pode ser justificável ou não também, né? Agora, o fato é o que é, pode ser a verdade, é o que é certo na maioria das vezes, é o que simplesmente acontece, tá? Normalmente é uma verdade universal. Vamos lá, se eu sei disso, eu vou conseguir responder a number 2. Classifica as frases do segundo texto em fato ou opinião. Se eu sei o que é fato e sei o que é opinião, eu vou ler todas essas frases from letter A to letter E, ou seja, da letra A até a letra E, e falar se é fato ou se é opinião. Beleza? Se eu traduzir os textos, por isso que eu deixei para vocês traduzirem os textos, porque aqui vocês precisariam saber o sentido das frases. Então, eu sei que eu estou sempre explicando para vocês, eu sei que eu estou sempre lá explicando gramática, vocabulário, mas vocês também têm que pensar,
tá? Então não é difícil. Tendo dúvidas, me mande uma mensagem, quem é meu aluno, tá? Mas não é difícil. Tem esse hábito, pegar o dicionário mesmo, tá? Pensar no que a gente já falou sobre esse assunto, tá? E traduzir as frases. Às vezes, ao invés de traduzir o texto todo, traduza só as frases, já te ajudará bastante. Um texto, né? Traduz o texto menor, que aí você já vai entender qual que é a mensagem e o seu conhecimento prévio também te ajuda, tá? O que você acha que o site da Amazon quer dizer? Tá? Então, tudo isso pode te ajudar, tá bom? Então, aqui, ó, cada frase aqui quer dizer uma coisa. Umas são opiniões, outras são fatos. Ou seja, umas são verdades, a outra são entendimentos pessoais, tá? Vamos fazer a letra A juntos. With more than 2 million copies sold around the world. Ou seja, com mais que 2 milhões, ou seja, 2 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Isso é a minha opinião? Eu que acho, eu que penso que são 2 milhões de cópias? Ou realmente é uma coisa que aconteceu, que acontece, que foi vendido isso mesmo? Pensa aí com carinho, tá bom? Agora é sua vez, traduza as outras, pense nas outras, tá? Vamos ver a letra E? The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of its readers forever. Será que isso aqui é verdade mesmo? Muda ou não muda? Transforma ou não transforma? Pense com carinho, ok? Espero ter ajudado, espero que tenha sido bom para vocês, ok? Estudem bastante, tá? Estude bastante aí na sua casa, depois me mande essa lição feita, eu quero ver tudo com muito carinho, tá bom? Kisses, bye! Se liga na minha dica!